Oi, o meu nome é Beatriz e hoje eu vou te contar um pouco sobre como a minha vida virou um caos depois que eu deixei uma pessoa ir morar na minha casa. No início eu achei que eu estava sendo generosa, que eu estava ajudando, mas na verdade o que eu estava vivendo era abuso emocional, manipulação, violência psicológica e passando por um processo judicial que quase destruiu a minha vida. A gente só realmente conhece uma pessoa quando a gente passa a viver diariamente com ela. Senta que lá vem história. Eu conheci ele na empresa que a gente trabalhava. E a gente começou um relacionamento. Como a minha casa era próxima à empresa, ele tinha o costume de dormir lá, de passar os dias lá. Logo em seguida, eu fui dispensada dessa empresa. Então ele falou: eu vou arcar com as despesas da sua casa até você achar um novo emprego. E principalmente, eu quero ser um pai ou um padrasto para sua filha, o que ela quiser. Aí a minha condição foi que ele ficasse longe de drogas, né, que ele respeitasse a mim e a minha filha, e que a gente construísse um plano de vida. Eu apoiei ele para ele começar a estudar para o Enem, para fazer a prova do Enem. Inclusive, o ano que a gente começou nosso relacionamento e eu o apoiei, a redação que ele fez no Enem foi sobre o trabalho invisível na mulher em casa e na sociedade. Ok. Ele me apoiou para que eu estudasse para a OAB, porque eu sou bacharel em Direito. E com isso a gente seguiu a nossa vida. Ele ficando longe das drogas ou de baladas, saídas e focando somente na empresa, onde nós dois trabalhávamos, eu fui dispensada e ele continuou lá trabalhando. Ele passou a ter uma renda melhor e arcar com os custos da minha casa. E eu estava estudando para a OAB. Ok. Ele se comportou como um pai realmente para minha filha, dando presente para ela no aniversário, convivendo com a minha família. E a gente se apoiou. Eu apoiei ele a estudar para o Enem, para ele conseguir uma boa nota, começar na faculdade, ele também gostaria de cursar Direito, e eu estava estudando para a OAB. Ok. Chegou ali mais ou menos no final do ano, eu entrei numa empresa como recepcionista. Ele começou a reclamar muito de onde ele estava trabalhando, que foi a empresa onde nós dois nos conhecemos, e eu guardei o manual da empresa, onde eu comecei a explicar para ele como o manual da empresa, como vendedor, né, tinha erros que iam contra a CLT, contra as leis trabalhistas. E todas as reclamações dele, eu comecei a explicar com fundamentos jurídicos. Onde eu expliquei para ele que ele poderia colher provas lá no sistema da empresa, porque a empresa realmente estava agindo errado contra as leis trabalhistas. E ele aceitou as minhas instruções e começou a colher provas na empresa. E eu continuei trabalhando na minha empresa como recepcionista, que era da área clínica. E isso a gente seguiu até o final do ano. Depois ele veio com a ideia da gente utilizar os recursos que nós tínhamos para fazer uma reforma numa kitnet, né, que ficava no quintal da família dele. Fez isso, a gente investiu um valor para reformar essa kitnet, para a gente poder alugar e ter o aluguel de lá. Já em janeiro, a gente se mudou para a casa da mãe dele e eu mudei minha filha de escola. E eu também saí da empresa que eu estava como recepcionista. E ele, depois de colher as provas da empresa que a gente trabalhou, ele parou de ir para a empresa. Com a rescisão que eu ganhei dos meses que eu trabalhei nessa empresa como recepcionista, eu fui arcando com as despesas que nós tínhamos, eu, ele e minha filha. A gente já morando na casa dele, eu percebi que a mãe dele se sentia muito incomodada por ele agir como um pai para minha filha. E ela também estava muito incomodada por ele não estar trabalhando e não estar gerando renda. E ela falou comigo que eu tinha que comprar todas as coisas da casa, né, da casa dela, e que eu tinha que cozinhar para todos na casa, sendo que tinha ela como adulta, o outro filho dela como adulto na casa e o meu ex-companheiro, né? Mas era eu que tinha que arcar com todas as despesas da casa em relação a fazer compras no mercado, alimentação, limpeza, e eu deveria cozinhar para todo mundo todo dia. E o que mais estava me incomodando, e é esse meu ex-companheiro também, ela agir de forma descompensada por ele agir como pai com a minha filha. Ele e a mãe dele tiveram uma discussão e a gente se mudou para casa que a gente reformou. E o meu apartamento estava alugado. E essa kitnet que a gente reformou, a gente se mudou para lá porque não tinha mais como conviver com a mãe dele. E ele e a mãe dele pararam de se falar. Ele ficou uns meses sem trabalhar e com o dinheiro que eu tinha do meu aluguel e mais com o dinheiro da rescisão que eu tinha da empresa que eu trabalhei nos últimos meses, eu banquei a casa, né? E a nossa alimentação, o nosso lazer, o que a gente precisava. Depois de alguns meses, ele conseguiu voltar ao mercado de trabalho, conseguiu entrar numa empresa e ele começou a agir de forma diferente. Essa é a parte 1, fique para a parte 2.